Se você está sofrendo com crise de ansiedade, tem muitos pensamentos negativos, sente aquele aperto no peito ou coração acelerado com aquele nó na garganta, então esse é o vídeo mais importante que você vai ver hoje. Você está cansado de começar os seus projetos e não terminar? De perder oportunidades no seu trabalho ou até mesmo de não dormir direito porque não consegue acalmar os seus pensamentos? E você já experimentou tomar medicações para ansiedade ou fazer algum tipo de terapia e mesmo assim não consegue deixar sua mente tranquila? Então, aqui eu vou te mostrar como você pode usar o método Segredos da Ansiedade para se livrar das crises de pânico e ansiedade de uma vez por todas, de uma forma prática e sem o uso de medicamentos ou terapias complexas. Se você chegou nesse vídeo, eu imagino que talvez você já tenha buscado alguma solução para sua ansiedade e não teve sucesso. Eu quero te dizer que isso não é um problema. Na verdade, provavelmente não é culpa sua. Hoje nós temos muita informação dispersa na internet e pode ser muito confuso identificar o que é uma informação confiável do que é apenas besteira. Muitas vezes essa sobrecarga de informações impede que a gente encontre a solução certa para esse problema. E eu preciso te dizer que você não está sozinho. O Brasil é hoje o país mais ansioso do mundo, com quase 20 milhões de pessoas vivendo de forma ansiosa. E se você já tentou algum desses métodos milagrosos que prometem resolver a ansiedade em um dia e não teve sucesso, eu quero que você deixe essa informação de lado por alguns instantes e escute o que eu tenho para te falar aqui. Eu vou te mostrar uma maneira simples e natural de acalmar a sua ansiedade. E pode ter certeza que você consegue fazer isso. Você só precisa prestar atenção no que eu vou te explicar nesse vídeo. O que eu mais vejo hoje são pessoas que sofrem de ansiedade e acabam tomando cada vez mais medicações, fazem anos de terapia e mesmo assim continuam com a sensação de angústia, de medo e pensamentos acelerados. Eu estou aqui para te dizer que existe outra forma, uma forma natural e eficaz de trazer paz para a sua vida. Então, se você já pensou que deve existir uma solução mais simples do que encher o seu corpo de medicamentos ou gastar rios de dinheiro com terapia, você está certo. E é para isso que eu estou aqui hoje, para descomplicar o tratamento para a ansiedade e te ajudar a controlar o seu pensamento ansioso de uma forma mais simples. E antes de a gente começar, eu quero explicar para quem é e para quem não é esse método aqui. Vamos lá? Olha, esse método é para você que sofre com ansiedade e que está frustrado por não conseguir acalmar os seus pensamentos. É para você que sente aquela constante sensação de angústia e de medo que te impede de fazer as atividades que você quer, mas que busca uma solução natural para esse problema, sem o uso de medicamentos que causam efeitos colaterais ou de terapias longas e complexas. Se você está lutando para tratar ataques de pânico ou ansiedade, está cansado de ver a sua vida passar porque você tem medo de sair de casa, deixar de fazer planos para suas férias ou viagens de negócio porque tem medo de ter uma crise quando estiver viajando, ou se você sente que está desperdiçando oportunidades no seu emprego porque se sente ansioso quando precisa falar em público, então eu quero te dizer que sim, esse método é para você. E para quem não é esse método? Olha, basicamente, esse método não serve para você que acha que a ansiedade tem uma solução mágica, que você vai tomar uma pílula ou algum remédio em um dia e no outro vai estar tudo resolvido. Isso porque, como você vai ver a seguir, existem etapas que você precisa fazer para solucionar esse problema e é impossível fazer isso em apenas um dia ou em uma semana. Então, se você acha que resolver a ansiedade é algo mágico, pode pular esse vídeo e a gente se vê em uma próxima oportunidade, tá bem? E olha, mesmo com pouco tempo de existência, o Segredos de Ansiedade já ajudou muita gente e já trouxe muito resultado. Eu vou mostrar aqui algumas histórias de quem já testou na prática, beleza? A primeira história que eu quero te mostrar é a do Bruno. Antes de testar esse método, ele tinha muita dificuldade para dormir. E ele tinha uma constante sensação de medo na vida dele. Segundo as palavras do Bruno, ele vivia deprimido. Mas depois de aplicar as ferramentas que eu vou te mostrar aqui, ele conseguiu identificar aquilo que estava atrapalhando a vida dele. Voltou a trabalhar e até começou um relacionamento. E olha só esse depoimento da Gabriela. A Gabriela é uma das primeiras alunas do nosso método. Ela já tinha feito muita terapia e até tomado medicação para ansiedade, mas mesmo assim continuava se sentindo ansiosa. Depois de conhecer os segredos da ansiedade e aplicar as ferramentas na prática, ela finalmente começou a ver as mudanças na vida dela e já diminuiu muito os pensamentos negativos e a sensação de angústia que ela sentia. E praticamente a mesma coisa aconteceu com a Maria Alice. A Maria me relatou que estava sofrendo com crises de ansiedade, que começaram depois que ela sofreu um assalto. E essas crises foram piorando e estavam atrapalhando até no emprego dela, porque ela tinha dificuldade de concentração. Depois de fazer o módulo 1 e 2 do nosso método e aplicar o que eu ensinei, ela já viu melhorias significativas, tanto em relação ao medo e angústia que ela estava sentindo, como produtividade dela na empresa.
O meu objetivo aqui é te mostrar que você também pode atingir esses resultados e tratar a sua ansiedade de uma forma simples. Só que tem um grande segredo. Para tratar a ansiedade de forma efetiva, você precisa identificar a causa raiz dessa ansiedade, que pode ser diferente para cada pessoa. E você só vai conseguir isso de forma verdadeira se seguir um processo. É esse processo que eu vou te mostrar em seguida. Meu nome é Giovanni Fener, eu sou especialista em neurociência e nos últimos 5 anos, através de um longo processo de tentativa, erro e experimentação, eu desenvolvi uma série de ferramentas práticas para ajudar as pessoas a tratar ataques de pânico e ansiedade. Se você se identificou com os exemplos que eu acabei de te falar, eu quero te dizer que eu sei exatamente como você se sente, porque eu pessoalmente passei pela mesma experiência anos atrás. Eu lutei contra as minhas crises de pânico e ansiedade por 6 anos até finalmente encontrar um tratamento e hoje consigo gerenciar muito bem a minha ansiedade e consigo viver de forma livre e confiante, vivendo de forma muito mais tranquila. Depois de passar por vários médicos e psicólogos, tomar uma série de medicamentos e tentar quase todos os tratamentos que você possa imaginar sem ter sucesso, eu estava quase desistindo de tudo. Eu experimentei muitos momentos difíceis na minha vida, como sofredor de ansiedade. Mas depois do último, que realmente me fez tomar uma atitude, eu comecei uma longa e frustrante jornada de tentativa e erro, tentando e falhando, até que finalmente eu consegui identificar a causa raiz por trás desse sentimento e descobrir quais eram as ações que eu precisava tomar para gerenciar esse problema. E de onde veio esse método? Como foi que eu cheguei até aqui? Olha, você pode até não acreditar, porque eu sei que parece um pouco novo, mas eu já passei por algumas coisas bem complicadas na minha vida. E uma delas foi ser jogador profissional de futebol. Eu nasci em uma cidade no interior do Rio Grande do Sul chamada Santa Rosa. Vivi em uma casa humilde sem muito conforto. Eu tinha o suficiente, mas nada luxuoso, já que minha família não tinha muitas condições financeiras. Para você ter uma ideia, quando chovia, tinha até umas goteiras lá por casa. Só que muito cedo eu percebi que pensava diferente dos meus amigos. Eu não queria ficar para sempre ali naquela casa, naquele ambiente desconfortável e nem naquela cidade. Eu queria vencer na vida, queria ajudar a minha família e ter uma condição de vida melhor. Queria vestir roupas boas como os meus colegas vestiam. Meu grande sonho na época era ter um videogame. Eu gostava muito de esportes. E como eu era o mais alto que os meus colegas, eu me destacava no time da escola. Então eu cheguei a uma conclusão lógica: vou ser jogador de futebol. Mesmo sem muitas condições financeiras, eu sentia dentro de mim que a minha grande chance estava nos esportes. Então eu comecei a treinar cada vez mais pesado, até que em um treinamento na equipe profissional do time de Santa Rosa, o treinador me notou e me convidou para fazer um teste em um time da cidade de Franca, em São Paulo. Resultado: passei no teste e fui jogar no time da Francana. Ao mesmo tempo em que eu estava feliz pela oportunidade, eu senti muito medo e insegurança. Não sabia se conseguiria me virar sozinho longe de casa, mas queria garantir um futuro melhor para a minha família. E era isso que me movia. Naquela época não existia celular com WhatsApp. E olha que eu nem sou tão velho assim. Meus pais fizeram um esforço enorme para me dar um modem 3G, que eu conectava no notebook e conseguia falar com eles algumas vezes por semana. No início, parecia que tudo estava dando certo. 3 meses depois de eu chegar em São Paulo, eu recebi um convite para jogar na categoria de base da equipe do Goiás, lá em Goiânia. E lá fui eu, agora ainda mais longe da família e dos amigos. Foi nessa época que eu comecei a sofrer os primeiros sintomas de um problema que eu só descobriria o que é alguns anos depois. Aos finais de semana eu costumava ir ao shopping com os meus amigos, meus companheiros de equipe, para usar o Wi-Fi, já que o modem 3G não funcionava muito bem. E naquele final de semana específico, eu estava me sentindo muito estranho. A semana inteira tinha sido de muito treinamento. Eu estava cansado e me sentia muito sozinho sem ter a minha família e os meus amigos por perto. Eu sentia uma espécie de frio na barriga, uma angústia e não conseguia dormir direito. Eu deitava na cama do alojamento e minha cabeça ficava acelerada. Parecia que eu não conseguia parar de pensar. E nesse dia, no shopping, eu comecei a me sentir muito tonto. Era como se eu tivesse uma náusea. Meu coração começou a bater de uma forma acelerada. Fiquei com muito calor, como se estivesse com febre. O suor escorria da minha testa e os meus companheiros falaram que o meu rosto ficou sem cor. Eu não conseguia respirar direito e me sentia mal do estômago. Meus colegas perceberam na hora que algo estava errado e me levaram de volta para o alojamento. Eu estava certo de que eu tinha pego uma virose ou talvez alguma intoxicação alimentar. Fiquei na cama o resto do dia e na outra manhã eu estava bem. Eu me sentia normal. Então eu fui para o treino e esqueci aquilo. Mas a verdade é que psicologicamente eu não estava tão bem assim. Essa temida doença, chamada ansiedade, se infiltrou na minha vida e as coisas a partir dali estavam prestes a piorar.
e piorar muito. Minha mente agora associava o shopping e sair com meus colegas com uma sensação ruim e de mal-estar. Eu joguei por 5 anos no clube e, para minha decepção, descobri que o futebol tem um lado muito sombrio e que ter os contatos certos nesse meio pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Nesse meio tempo, a minha sensação de angústia ia aumentando cada vez mais e volta e meia eu me sentia mal e começava a chorar, como geralmente acontece com quem sofre de ansiedade. Eu comecei a evitar qualquer situação que achasse que poderia me sentir mal. O shopping, os filmes, lugares ocupados, os meus amigos. No clube, uma das minhas responsabilidades era continuar os estudos. E eu comecei uma faculdade de engenharia civil na PUC, enquanto ainda estava em Goiânia. Eu treinava durante o dia e estudava à noite. Só que eu estava tão desanimado que eu não tinha mais vontade de ir para as aulas. A época do Natal, então, era a pior de todas, né? Porque eu via a maioria dos meus amigos comemorando com a família e eu ficava lá, sozinho. Como eu não tinha oportunidade de crescer no clube, saí lá do Goiás. Tentei a sorte no Botafogo do Rio de Janeiro, no Criciúma de Santa Catarina, no Juventude do Rio Grande do Sul. Minha carreira não deu certo em nenhum desses times. Eu não tinha oportunidades ali. E depois de quase 6 anos, já não me sentia bem naquele ambiente do futebol. Nessa época eu vivia ainda mais angustiado. Parecia que eu tinha um aperto no peito todos os dias. Às vezes eu acordava com a boca seca e palpitações, e eu tinha muita vontade de ficar isolado das outras pessoas e de chorar. Esse era o meu principal sintoma. Eu tomei a difícil decisão de largar o futebol, voltar para casa e continuei a faculdade de engenharia civil. Só que aquilo não tinha nada a ver com o futebol, nada a ver com os esportes que eu gostava. E eu comecei a ficar cada vez mais ansioso. Me sentia totalmente perdido na vida. Foi aí que algo que eu nunca imaginei que aconteceria aconteceu. Um certo dia eu estava sentado em casa fazendo um trabalho da faculdade e de repente comecei a me sentir mal. Comecei a sentir aquela pontada de dor no estômago outra vez. Só que dessa vez os meus braços formigavam e eu sentia falta de ar, como se estivesse sendo sufocado. Na hora eu achei que estava tendo um infarto, mas a dor era mais para baixo, na região do meu intestino. Eu senti essa pressão e literalmente senti como se alguém estivesse sentado no meu pescoço. Meu pescoço ficou tão pesado que eu não conseguia levantar minha cabeça. A minha visão ficou meio embaçada e a única coisa que eu podia ver eram as palmas das minhas mãos. Elas estavam suando, só que eu estava com frio. O meu corpo inteiro estava tremendo, mas eu estava congelado de medo. Eu pensei que ia morrer. Aquela sensação horrível durou alguns minutos e eu fiquei completamente travado. Depois de algum tempo, os sintomas foram melhorando e eu consegui me mexer. Com essa crise, finalmente eu procurei atendimento médico e imagine a minha surpresa quando o médico falou: Giovanni, o que você tem se chama transtorno de ansiedade. Eu queria entender por que aquilo estava acontecendo comigo, mas como tantas pessoas que sofrem de ataques de pânico e ansiedade descobrem, as respostas que eu queria desesperadamente não estavam disponíveis de forma tão simples. O médico me recomendou fazer terapia. E esse foi meu primeiro contato com o tratamento para a ansiedade. Também comecei a tomar alguns medicamentos para poder ficar mais calmo e melhorar a concentração, porque eu ainda precisava estudar. Só que nada disso funcionou. Nem mesmo psicoterapia ou aconselhamento em grupo me ajudaram. A ansiedade tomou conta de mim e não estava diminuindo. Minha vida parecia realmente sem sentido. Eu não entendia por que não tinha dado certo no futebol. A faculdade de engenharia até era legal, mas eu sentia que aquilo também não era para mim. E eu tinha crise de ansiedade quase toda semana. Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, tinha dificuldade de me concentrar nas aulas. Eu chegava na sala de aula e queria sair dali logo. Me dava uma sensação de pânico. Voltava para casa com um aperto no peito e com aquela vontade de chorar. Comecei a ter insônia e não conseguia dormir direito. Eu deitava na cama e ficava repassando na minha mente os problemas daquele dia, o que tinha acontecido e o que não tinha dado certo. E o pior, eu ficava pensando no que daria errado no outro dia, quando acordasse. Se eu tinha um compromisso agendado na manhã seguinte, eu já perdia o sono porque achava que ia perder a hora e colocava uns 10 despertador no celular. As pessoas geralmente me falavam: fica tranquila, é só uma fase, isso vai passar. Só que ninguém realmente sentia o que eu estava sentindo, aquela vontade de desistir de tudo. Eu não me sentia mais capaz de dar conta das coisas, eu tinha uma sensação de incapacidade dentro de mim. Só a terapia e os medicamentos não estavam resolvendo o meu problema. Minha vida se tornou um inferno com um medo constante e junto com esse medo vinham as dores de cabeça, suor, tontura e palpitações. Eu cheguei em um ponto onde algo tinha que ser feito e tinha que ser feito logo, ou ia perder a cabeça. Eu precisava fazer alguma coisa. No fundo, eu sentia que devia haver alguma opção, uma alternativa além daquelas que eu já tinha testado e que não tinham funcionado. Então eu cheguei a uma conclusão. Eu tinha 2 opções. Ou realmente eu desistia de tudo, desistia de viver, ou buscava uma solução para aquele problema. Eu fui criado em um ambiente de esportes, e nos esportes você é ensinado a ter uma mentalidade forte, de nunca desistir. E nesse momento essa mentalidade pesou em mim. Foi então que comecei a longa e frustrante jornada de tentativa e erro, até que finalmente eu consegui encontrar as ferramentas certas para me ajudar e cheguei a uma solução completa
prática que hoje é usada por dezenas de pessoas para tratar de forma permanente a causa de ataques de pânico e ansiedade. Eu comecei uma busca desesperada que durou 6 anos de frustração e decepção até que eu encontrasse uma solução. Eu pesquisei literalmente dezenas de livros relacionados à saúde, psicologia e ao funcionamento do cérebro humano. Revistas de saúde, artigos científicos, e passei horas e horas vasculhando um estudo médico após o outro. Eu estudei inúmeras técnicas de respiração que talvez você já tenha visto por aí na internet. Estudei dietas especiais, ervas, medicina tradicional chinesa, hipnose, visualizações, yoga, afirmações. Fiz vários cursos com especialistas e nessa época eu me interessei sobre uma área chamada neurociência, que explica como o nosso cérebro funciona. Eu comecei a aplicar as técnicas que eu via nesses livros na minha vida. Aos poucos eu fui mudando meu pensamento, meu estilo de vida e até a minha alimentação. Algumas técnicas funcionavam e outras não tinham efeito. Ao longo do tempo, eu fui identificando o que dava certo e o que não dava. Esses testes me permitiram descobrir a causa da minha ansiedade e o que eu poderia fazer na prática para controlar as minhas crises. Eu cheguei à conclusão de que não havia pílulas mágicas ou medicamento que resolvesse esse problema. Em alguns minutos, É preciso resolver a causa da ansiedade na raiz. Aliás, quando a causa real dos ataques de pânico e ansiedade é negligenciada, esses ataques geralmente se tornam piores. E conforme eu aplicava as ferramentas na prática, eu anotava aquelas que funcionavam e que me traziam benefícios reais e fui criando meu próprio método. Eu comecei a compartilhar essa experiência com outras pessoas que estavam sofrendo do mesmo problema e como elas começaram a ter resultados, aquilo foi me incentivando cada vez mais e eu me senti cada vez mais atraído por estudar como o nosso cérebro funciona e como é possível controlar a ansiedade. Com a minha ansiedade controlada, eu passei a pensar melhor. Eu percebi que a engenharia não era a minha área e larguei a faculdade de vez. Eu também percebi que todo o meu conhecimento nos esportes e na área de exatas poderia ser aproveitado de outra forma. Descobri que a carreira militar poderia me ajudar a encontrar o que eu estava buscando. Uma maneira de ajudar as pessoas, contribuir com a sociedade e continuar desenvolvendo as minhas habilidades esportivas. Eu entrei para o Exército, na Escola de Sargento das Armas, em Três Corações, e me formei em 2º lugar na minha turma. Mas durante esses anos no Exército, eu ainda via muitos amigos e muitas pessoas sofrendo com ansiedade de várias formas. E apesar de a minha ansiedade estar controlada e eu conseguir lidar bem com ela, já que eu não tive mais crises pesadas como eu tinha antes, eu me sentia mal ao ver as outras pessoas passando por isso. Nessa época, eu continuei estudando como o cérebro humano funciona. Me especializei em uma área chamada neurociência e física da consciência, que basicamente estuda como o nosso cérebro reage a determinados estímulos. Nesse processo eu fui aperfeiçoando o método e fui criando novas ferramentas práticas para ajudar as pessoas sem que elas precisassem passar anos tomando medicamentos ou passando por tratamentos complexos. Afinal de contas, quem tem ansiedade agora e precisa de uma solução que ajude nesse momento e não daqui a 2 ou 3 anos. E eu comecei a compartilhar esse método com aquelas pessoas que eu conhecia e que estavam sofrendo crise de ansiedade ou algum tipo de ataque de pânico. E essas pessoas começaram a ter resultados práticos de uma forma muito rápida. Hoje eu percebo que minha missão está intimamente ligada a ajudar as pessoas. E por isso eu dedico os meus estudos a uma boa parte da minha vida a compartilhar formas de lidar com as crises de ansiedade. Eu decidi chamar esse método de Segredos da Ansiedade. E nos últimos 3 anos aplicando essas técnicas, eu já consegui ajudar dezenas de pessoas a controlar os pensamentos ansiosos de forma natural, ajudando essas pessoas a identificar as causas dessas crises e a utilizar essas ferramentas práticas para controlar os pensamentos acelerados e levar uma vida muito mais de paz e tranquilidade. Talvez o seu grande sonho não seja se tornar um jogador de futebol, assim como era o meu sonho lá no início, mas eu acredito que existe uma grande chance de a ansiedade estar atrapalhando a sua vida e a conquista dos seus sonhos. Pode ser que esteja impedindo você de atingir os seus objetivos, de crescer na carreira com uma promoção, de fazer as viagens que você quer fazer para aproveitar a vida. As pessoas que sofrem de ansiedade têm as vidas roubadas. Você literalmente perde o prazer de viver. Talvez você não perceba, mas você vai se isolando, vai vivendo em uma bolha. O objetivo da ansiedade é te fazer virar um zumbi. Você vive no piloto automático, você acorda, respira, dorme. Ela não permite que a sua vida aconteça e não permite que você seja próspero. O grande problema é que em uma situação como essa, apenas tomar remédio só vai tratar os sintomas da sua ansiedade e não a causa. E se você não tratar o mal pela raiz, o tempo vai continuar passando e a ansiedade vai continuar existindo. O que o método Segredos da Ansiedade faz é justamente isso. Ele te ajuda a identificar a causa da sua ansiedade
e te dá as ferramentas que você precisa usar na prática para tratar esse mal pela raiz. Tá, beleza. Eu já te expliquei para quem é, para quem não é, já te contei um pouco da história por trás desse método e agora eu vou te explicar o fundamento científico por trás do método. Como é que ele funciona e quais são as funções mais importantes dele, tá bom? Vamos lá? Mas antes da gente começar, eu preciso te explicar mais ou menos como é que a ansiedade é tratada na maioria dos casos, para te mostrar a diferença que o nosso método pode fazer. Existe um jeito certo de se tratar a ansiedade e um jeito errado. Eu quero começar te falando um pouco sobre o jeito errado. E esse jeito eu tenho certeza que você já conhece. Quando se tem uma crise de ansiedade, o que as pessoas geralmente fazem? Primeiro, pensam que tem algo errado com elas, porque elas querem ficar isoladas em um canto, ou querem ficar dormindo o dia todo para se livrar daquela angústia, ou ficam horas e horas vendo Netflix e rodando o Instagram para ver se a vida passa mais rápido. Depois, se a situação não melhorar, buscam tomar um remedinho. Talvez um calmante, ou um chá de camomila, ou algum fitoterápico, que são os remédios naturais. E aquilo também não resolve, porque os pensamentos continuam acelerados e a pessoa quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas não sabe por onde começar. O próximo passo, geralmente, é ir em busca de atendimento psicológico. E aí vem o primeiro problema. Se você não tem um plano de saúde muito bom, esse atendimento pode sair bem caro e você não vai conseguir resolver o problema em uma única consulta. Vai precisar de vários atendimentos durante algum tempo. E dependendo do nível de ansiedade que você está, pode ser que a terapia não traga resultado sozinha. Pode ser que você precise ainda de medicamentos mais fortes, os chamados psicotrópicos, para te ajudar a retornar a um estado mental positivo. E aí você entra novamente no problema de ter que comprar remédios caros por um bom tempo, até ver os resultados. Qual é o grande problema disso tudo? Mesmo que você tenha todos os recursos e a vontade disponível para fazer esses tratamentos, na maioria das vezes eles vão estar tratando os sintomas da sua ansiedade quando deveria estar tratando a causa, a raiz do problema. Isso sem falar nos efeitos colaterais que as medicações podem gerar no seu organismo. Mas e se eu te disser que existe uma outra opção? Uma opção natural, que não precisa de medicamentos e nem de um longo tempo para trazer resultados. Essa opção existe. E eu tive contato com ela pela primeira vez quando eu estava pesquisando alguns artigos científicos. Eu gosto sempre de trazer esse artigo de um pesquisador chamado Richard Schrey. Nesse artigo, publicado no The Journal of Behavioral Science, que em português seria algo como o Jornal da Ciência Comportamental, ele estudou as principais causas e efeitos da ansiedade. E ele fala sobre o impacto severo que os medicamentos para ansiedade podem causar no nosso organismo, inclusive transtornos psiquiátricos. E nesse artigo ele estuda alguns tratamentos alternativos para a ansiedade. E para isso ele divide os sintomas da ansiedade em sintomas físicos e sintomas emocionais. Basicamente, ele nos mostra que para tratar a ansiedade de forma efetiva, precisamos atacar tanto a questão física quanto a emocional. E como a gente pode fazer isso? Uma das soluções que ele apresenta para tratar esse problema é chamada de Cognitive Behavioral Therapy, ou CBT. E de forma bem simples, nesse tipo de solução o foco é mostrar ferramentas para que as pessoas aprendam a lidar com os medos e com as crises de ansiedade, modificando a maneira como elas pensam e como se comportam em relação ao ambiente onde elas estão. Ou seja, o principal objetivo desse método é reduzir a ansiedade, eliminando crenças ou comportamentos que estão causando esse transtorno. É tratar a causa da ansiedade, a raiz do problema. E a base do segredo da ansiedade é justamente essa. Para tratar a ansiedade, eu desenvolvi um método passo a passo com ferramentas que trabalham esses dois componentes principais. O componente cognitivo, que ajuda a identificar quais são os pensamentos que estão gerando a ansiedade, e o comportamental, que procura identificar quais são as situações da sua vida e do ambiente que você está hoje que estão contribuindo para que você tenha esses pensamentos acelerados. O nosso método é um processo, como se fosse um roteiro mesmo, para identificar como esses dois pontos, o cognitivo e o comportamental, estão afetando a sua vida e te ajudar a tomar as ações necessárias para resolver o mal pela raiz. E como isso funciona na prática? O que são essas ferramentas? Bom, como eu te disse antes, na minha jornada para combater a ansiedade, eu compilei as técnicas de vários livros e de vários artigos científicos que falam sobre a causa da ansiedade e os seus tratamentos, e transformei isso em um passo a passo com ações práticas. Nós vivemos em um mundo com excesso de informações, certo? Eu tenho certeza que você já sentiu alguma vez que na sua vida tem várias coisas que você gostaria de fazer, mas que não está dando conta. Sair com os amigos, curtir um tempo com a sua família, talvez fazer um passeio no parque, se dedicar ao seu trabalho. E a primeira etapa do processo para vencer a ansiedade é identificar quais são as áreas da sua vida que estão desbalanceadas, que você não está dando tanta atenção. Só que às vezes nós não temos a mínima ideia de como fazer isso. Parece que sempre está faltando alguma coisa, sempre tem alguma área da sua vida que você está deixando de lado. E a ansiedade começa a surgir aí, nesse sentimento de desequilíbrio em relação às áreas da sua vida. Aí alguém já deve ter falado para você, você precisa ter um equilíbrio na sua vida, precisa separar tempo para fazer o que você gosta. A questão é que se você não sabe nem por onde começar, como é que você vai definir onde precisa concentrar sua energia?
Não tem como, né? Quer dizer, não tinha. Porque a primeira ferramenta que você vai ver dentro do método é que é a base da nossa técnica. É chamada de roda da tríade. A função dessa ferramenta é justamente mapear quais são as áreas da sua vida que você deve dar mais atenção para ter maior satisfação pessoal. Sabe quando você se sente estressado e sobrecarregado no trabalho ou na sua vida pessoal? A primeira coisa que você precisa fazer é refletir sobre como seus esforços estão sendo distribuídos entre as diferentes áreas de sua vida. Só que para isso você precisa de um guia. A roda da tríade é esse guia. E ela te ajuda a pensar basicamente o seguinte: qual é o seu nível de satisfação com cada uma das áreas da sua vida atualmente? Como anda o seu cuidado com a sua rotina e a sua organização? E com a sua mente? E com o seu corpo? Será que você não deveria gastar mais tempo com sua família? Ou será que você está em um momento de se desenvolver profissionalmente, focando mais tempo no seu trabalho? O que você sente falta na sua vida nesse momento que está te deixando com esse sentimento de angústia? São essas as respostas que precisamos buscar logo no início desse processo e que mostram em quais áreas da sua vida você precisa se concentrar para combater o pensamento ansioso. Fazendo isso, preenchendo a roda da tríade, você vai sentir um alívio imediato dessa angústia que você tem, dessa sensação de estar cheio de coisa para fazer, mas não saber por onde começar. É o primeiro passo para colocar os pensamentos em ordem e reduzir o pensamento acelerado. E uma vez que você sabe o que está desbalanceado, o próximo passo é responder outra pergunta, que talvez seja uma das grandes perguntas da sua vida. O que realmente é felicidade para você? Quem tem ansiedade geralmente fala que não está feliz. Mas como você pode dizer se é feliz ou não se você nunca pensou no que de fato é a felicidade para você? Eu vou te mostrar como responder essa pergunta. Existe uma explicação muito lógica por trás disso que, quando você entender, vai conseguir retomar o sentimento de felicidade. Você vai entender qual é o seu propósito, a sua missão de vida, aquilo que te faz feliz. Já imaginou acordar todos os dias sabendo qual é a sua missão nesse mundo? Quando você tem esse entendimento, sabe para onde tem que ir, sabe para onde precisa focar, e por saber onde você precisa focar, você para de tentar ficar pulando de galho em galho para achar algo que você faz se sentir completo. Então nós temos ferramentas para ajudar a identificar isso e preencher de vez aquele vazio que você sente quando acorda. E você deve ter percebido que hoje ninguém tem tempo para nada. Talvez você mesmo vive dizendo que não tem tempo para fazer o que você quer, que não consegue dar conta. Um dos maiores geradores de ansiedade está relacionado à falta de gestão do tempo. Veja bem, eu não estou dizendo falta de tempo, e sim falta de gestão de tempo. Existem várias evidências científicas que comprovam a relação entre gestão do tempo e ansiedade. Eu trouxe aqui mais um artigo para te ilustrar o que eu estou te falando. Esse é um estudo feito com estudantes da área médica e universidades de ciências médicas de Teherã, no ano de 2015. E o objetivo dos pesquisadores era bem simples. Eles queriam determinar a relação entre as habilidades de gerenciamento de tempo com o nível de ansiedade e de motivação acadêmica dos estudantes de enfermagem. Eles aplicaram vários testes e questionários. E o que eles descobriram foi o seguinte: os estudantes que sabiam como usar ferramentas para gerenciar o seu tempo tinham um nível de ansiedade muito menor e um nível de motivação acadêmica muito maior. Ou seja, eles estavam menos ansiosos e tinham mais vontade de estudar. Existem vários outros artigos com resultados semelhantes, mas esse não é o grande ponto agora. O que eu quero te mostrar é que, se você souber como gerenciar o seu tempo, como definir as suas prioridades e como dizer não para as outras pessoas, o seu nível de ansiedade tende a diminuir drasticamente e você certamente vai se sentir muito mais disposto a fazer as coisas. E é por isso que eu desenvolvi as ferramentas de gestão de tempo, que são a terceira etapa do processo. Existe uma forma correta de fazer essa gestão e a primeira coisa que você precisa fazer nessa etapa é identificar onde você está gastando seu tempo. Se você está gastando tempo com coisas que não te trazem um sentimento de bem-estar, é impossível você não se sentir ansioso. Quer ver um exemplo? Se você é uma pessoa que é muito produtiva, existe uma grande chance de, no seu trabalho, os seus colegas pedirem ajuda para fazer alguma tarefa. E se você não souber como dizer não para aqueles pedidos que não são responsabilidade sua, provavelmente você vai acabar aceitando coisas que não deveria. E o primeiro sintoma é o sentimento de estar sobrecarregado. Se você não tiver essa noção, não conhecer as técnicas para dizer não, você pode achar que o fato de não gostar do seu trabalho, de sentir essa angústia, essa exaustão é devido a não gostar do que você faz. Só que na verdade isso é apenas um sintoma. E a causa é você não saber como dizer não para as pessoas e aí você acaba agarrando todas as tarefas que alguém pede para você fazer e depois fica sufocado. É assim, sem tempo para fazer tudo. E é por isso que o nosso método é voltado para identificar as causas da ansiedade, para que você não confunda causa com efeito. Agora, quando você sabe como organizar a sua rotina, você passa a ter tempo para fazer as coisas. Aí você consegue tempo para cuidar de você, cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo. Você consegue tempo para sair com seus amigos, para praticar um hobby que você gosta e até para aprender algo novo. Sem gestão do tempo, isso é impossível.
Parece que sempre os compromissos estão te atropelando. Você sai para trabalhar e no início do dia, no final do dia, você volta para casa, come alguma coisa e já é hora de dormir outra vez. E aí é óbvio que você vai se sentir ansioso porque parece que todo dia é igual. Passa uma semana, 2, um mês, aí fica olhando para trás e fica aquela sensação de que você não fez nada e que sua vida está sempre a mesma. Então, conhecer as ferramentas de gestão do tempo é fundamental, porque isso é a diferença entre ter uma vida de paz e tranquilidade ou uma vida de angústia. E é isso que você aprende logo no início do método. E uma vez que você aprendeu isso, a próxima etapa para controlar a sua ansiedade é entender como a sua mente funciona e por que a ansiedade está diretamente ligada com os nossos estados emocionais. Existem 2 grandes fatos que geram muita ansiedade e estão diretamente relacionados com a sua mente. O primeiro deles é o fato de que nós muitas vezes queremos controlar coisas que não dependem de nós. Queremos que as pessoas ajam de uma forma que eles não estão dispostos a agir e quando as coisas que não acontecem da forma que a gente quer, isso nos causa ansiedade. E para lidar com isso, nós também temos uma ferramenta que nos ajuda a mapear o que acontece no nosso corpo quando acessamos esses protocolos e essas emoções. Na sua jornada para controlar a ansiedade, você vai começar a perceber o seguinte: para que você consiga dominar as suas emoções e os seus pensamentos, você precisa entender que existem estados emocionais e que cada um de nós tem as próprias estratégias para acessar um estado emocional e para sair desse estado emocional também. Isso é algo que acontece no subconsciente. E é fato que os pensamentos negativos nos deixam muito mais ansiosos. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Se você costuma ter muitos pensamentos ruins e quer tirar esses pensamentos da sua cabeça, nós desenvolvemos também uma ferramenta para identificar como o seu corpo se comporta quando você está entrando em um estado emocional ruim. E a partir daí conseguimos gerenciar os pensamentos negativos. Já imaginou se livrar de vez daqueles pensamentos negativos que ficam te atrapalhando durante o dia? Se livrar dessa sensação de desânimo, dessa angústia e o aperto no peito que a ansiedade causa? Isso é basicamente o que nós vamos aprender no módulo 2 do método. Como gerenciar as emoções, como lidar com o que não podemos controlar, como lidar com o medo de não ser bom o suficiente e, mais importante, como trabalhar a mente para lidar com a procrastinação. E a última etapa que nós precisamos entender na jornada para combater a ansiedade é a relação entre o nosso corpo e a nossa mente. É muito provável que você já tenha ouvido a expressão corpo são, mente sã, né? Então, essa expressão é totalmente verdadeira e um dos grandes pilares do combate à ansiedade é justamente cuidar do nosso corpo. E não sou eu que estou falando isso da minha cabeça. Confere só o que o cientista chamado Egil Martinsen publicou. O Martinsen fez um estudo científico chamado Atividade Física e Prevenção no Tratamento da Ansiedade e Depressão, buscando medir o impacto que os exercícios físicos têm no controle da ansiedade, e ele é bem claro nos resultados. Ele escreveu: ganhos substanciais em saúde mental podem ser alcançados adotando o hábito de exercícios regulares e os potenciais do exercício podem ser melhorados quando o exercício é integrado à teoria cognitivo-comportamental, o CBT. E aí eu até imagino que você diga: Giovanni, mas eu não gosto de fazer exercício, é muito chato, tô saindo agora do vídeo. Vou procurar outra solução. Calma, eu sei disso. E é por isso que no Segredos da Ansiedade eu criei técnicas para que você possa fazer isso de forma simples, rápida e divertida. Imagina você acordar todos os dias cheio de energia, com vontade real de trabalhar, de sair com seus amigos, de sair para encontrar novas pessoas e fazer atividades que realmente vão fazer com que você sinta que está fazendo da sua vida valer a pena. E agora imagina conseguir chegar nesse ponto de forma prazerosa. Cuidar do corpo não precisa ser chato. Fazer exercício não significa que você precisa acordar às 5 da manhã para correr na rua ou ficar horas na academia. Esse é justamente um dos maiores problemas que eu vejo. As pessoas confundem exercícios com sofrimento. Na verdade, um dos maiores cuidados que você pode ter com o seu corpo é a qualidade do seu sono. E dormir, eu tenho certeza que é algo que você gosta, né? Ninguém sofre por dormir demais. Pois então, o sono está relacionado diretamente com o nível de estresse e ansiedade que você percebe. E, novamente, como é que as pessoas geralmente cuidam do sono? Esse print do portal R7 já nos diz praticamente tudo. Só em 2018, ou seja, antes da pandemia, os brasileiros compraram mais de 56,6 milhões de caixas de medicamentos para ansiedade e remédios para dormir. Nos últimos 8 anos, o consumo de medicamentos de ansiedade e insônia só aumentou. Imagina o quanto está esse número agora, depois de tudo que a gente passou nos últimos 2 anos. Mas a sua vida não precisa ser assim. Você não precisa depender desse tipo de medicação para retornar a paz e a sua qualidade de vida. No módulo 3 do nosso método, eu te mostro as técnicas que eu utilizo para manter a saúde do meu sono. Por exemplo, existe uma forma correta de iluminar o seu quarto, a sua casa, e de acabar com a insônia, sem que você precise de medicamentos. O nosso sono é induzido por um hormônio chamado melatonina, e dependendo da atividade que você faz antes de dormir, você pode dizer para o seu corpo produzir mais melatonina ou interromper a produção de melatonina. Então, se você não consegue dormir, se você tem insônia,
existe uma grande chance de o seu nível de melatonina estar baixo. E como a gente faz para aumentar essa produção? Existe uma série de atividades que você pode fazer para aumentar isso de forma natural. Você pode comer alimentos específicos, pode fazer exercício em horas específicas e, principalmente, pode cuidar com qual tipo de iluminação você tem contato na sua casa. Só para te dar um exemplo, a luz amarela faz com que você produza muito mais melatonina, enquanto a luz branca faz com que esse ciclo seja interrompido. Então, uma opção para combater a insônia é focar em ter mais luzes amarelas, as chamadas luzes quentes, nos ambientes em que você está. Percebe como essa opção não tem nada a ver com o uso de medicamentos? É a ciência aplicada na prática. E o segredo da ansiedade é totalmente isso. Uma série de ferramentas práticas para combater a sua ansiedade. É um passo a passo com várias técnicas para que você possa movimentar o seu corpo, cuidar da sua alimentação e hidratação e principalmente melhorar o seu sono de forma prazerosa. Nesse método, cada possível causa da ansiedade foi mapeada e para cada uma delas eu desenvolvi uma ferramenta baseada em dados científicos para que você possa aplicar na sua rotina e resolver essa causa de uma maneira simples, natural e divertida. Então, além de aprender a identificar as áreas da sua vida que você precisa de atenção, nesse método você vai aprender como gerenciar o seu tempo, como usar o seu ambiente da forma certa para acalmar a sua mente e, principalmente, como cuidar do seu corpo para manter ele em movimento sem sofrimento, como se alimentar da forma correta e como cuidar do seu sono para reduzir o seu nível de estresse. E o mais importante, você vai fazer isso sem efeitos colaterais que possam prejudicar o seu organismo. Bom, se você me acompanhou até aqui, você certamente já entendeu que a única maneira de curar as crises de ansiedade e retomar o controle da sua vida e a sua paz é diagnosticar corretamente a causa desse problema e quebrar esse ciclo destrutivo de medo e ansiedade. Mas como fazer isso na prática? Como você pode ter acesso a esse conhecimento de forma mais aprofundada? É aí que entra o método Segredos da Ansiedade. Quando você se inscrever no Segredos da Ansiedade, você tem acesso imediato a uma série de aulas gravadas que já estão disponíveis na nossa plataforma. Você pode começar a assistir imediatamente. O curso é 100% online. Assim que você se inscrever, você vai receber no seu e-mail o login e a senha para acessar a nossa área de membros e ter acesso às aulas. Nessas aulas você vai ver a teoria e a prática para aplicar as ferramentas na sua rotina. É um sistema totalmente natural e 100% prático, desenvolvido para recuperar sua autoconfiança e para te permitir aproveitar a vida sem medo. Como você viu nessa aula, o método é dividido em 3 módulos. No módulo 1, você vai ter acesso às ferramentas para mapear e identificar a causa da sua ansiedade, aquilo que realmente está tirando a sua paz mental. Cada pessoa é completamente diferente. A causa da sua ansiedade pode não ser a mesma causa da outra pessoa que você conhece. É por isso que esse sistema te mostra passo a passo como usar as estratégias e ferramentas para a sua condição específica. Você vai aprender como detectar alguns fatores sutis no seu próprio corpo, no seu estilo de vida e no seu ambiente que precisam de atenção. E enquanto isso, vou te ajudar a traçar o plano para superar a sua ansiedade. E no módulo 2, nós vamos entrar dentro da nossa mente. Lembra que eu te falei que a ansiedade manipula a nossa mente? A maioria dos métodos de tratamento de ansiedade só oferece algumas estratégias para enfrentar uma crise de ansiedade, quando ela ocorre. Mas não, os segredos da ansiedade. Aqui eu fiz questão de te mostrar como a mente humana se comporta e trazer um pouco de um conjunto único de ações que vão te livrar de ter outra crise de ansiedade. Se você aplicar isso da forma certa, é claro, o objetivo aqui é oferecer resultados duradouros. Usando a abordagem que eu te mostro nesse módulo, você vai aprender a reprogramar sua mente para nunca mais passar por uma situação de medo ou ansiedade outra vez. E no módulo 13 eu vou te mostrar a importância de cuidar do seu organismo para manter o equilíbrio entre a mente e o corpo. Você vai entender a conexão entre a atividade física, o sono e a ansiedade. E vai entender por que, quando, onde, como você pode resgatar aquela energia que você tinha que aos poucos foi sumindo da sua vida. E se você está pensando que esse método vai demorar para mostrar os resultados, eu posso te garantir, com base na experiência dos meus alunos, que assim que você começar a usar as ferramentas do programa, você vai ver os resultados imediatamente. Eu desenvolvi esse método pensando justamente em quem tem pouco tempo para aplicar. E por isso o sistema é muito prático. Não tem enrolação nas aulas, o negócio aqui é direto ao ponto. E é fácil aplicar as ferramentas no seu estilo de vida atual. Você não vai ter que se esforçar muito para seguir as instruções e nem vai ter que assumir algum compromisso absurdo, como ficar acordando às 5 da manhã para assistir uma live se você não gosta. É assistir a aula no horário que você achar melhor. Aplicar os exercícios na prática e ver o resultado. Não tem pegadinha, qualquer pessoa consegue fazer. A grande verdade é que retomar o controle da sua vida depende de você e somente de você. Se você não tomar uma atitude, a sua ansiedade não vai se resolver sozinha. O que eu estou te mostrando aqui é uma oportunidade de mudar a sua vida de verdade e recuperar a sua paz mental.
de permitir que você volte a viver com alegria e aproveitar as coisas boas que a vida tem para te oferecer. O que te afasta dessa mudança é somente o medo. Aqui está você. E aqui está a sua vida sem ansiedade. Aqui no meio está o medo. Se você não passar por esse medo, não tem como chegar na vida de paz e tranquilidade que você merece. O meu objetivo é te dar todos os recursos que você precisa para fazer essa mudança. Eu tô aqui para te ajudar. O que mais me motiva é ver os meus alunos falando que conseguiram voltar a sair de casa, voltar a planejar suas férias e que conseguiram melhorar o relacionamento com as pessoas, porque finalmente conseguiram controlar a ansiedade. Eu recebo vários depoimentos de alunos me dizendo: Gil, agora parece que eu consegui finalmente alcançar um sentimento de paz, de relaxamento, e os meus pensamentos estão muito mais equilibrados. Para você ter uma ideia, uma das principais mudanças de quem passa pelo método me relata é que depois de aplicar as ferramentas, a pessoa consegue dormir noites mais tranquilas e sem insônia. E é tudo uma questão de execução. Se você quer aumentar a sua autoconfiança, voltar a ser uma pessoa mais social, mais carismática, aquela pessoa que é mais falante e simpática, em vez de ser uma pessoa retraída e que tem medo de socializar, a única coisa que você precisa fazer é aplicar essas ferramentas. Então, se você quer retomar de vez o controle da sua vida, clica no botão aqui embaixo e faça sua inscrição no Segredos da Ansiedade. O valor da matrícula nesse momento é de 12 vezes de R$ 69,00 ou R$ 697 se você quiser pagar à vista. Sim, isso mesmo. Custa menos do que você gastaria por mês com uma medicação para ansiedade ou consultas de terapia. Se você for fazer qualquer consulta hoje em dia, dificilmente você vai pagar menos de R$ 200 por consulta. E medicação, certamente você não gasta menos de 100, 150 por mês. Em um ano, você pode gastar facilmente de 5 a 6 mil reais somente com tratamentos. Isso sem contar no custo das oportunidades que você está deixando passar na sua vida, que é o mais caro. Mas como eu desenvolvi esse treinamento totalmente online, eu consigo ajudar muitas pessoas ao mesmo tempo. E por isso, não faria sentido cobrar um valor tão alto assim. Se eu fizesse isso, eu estaria tirando o acesso de muita gente a essa solução. E não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é que o maior número de pessoas possível tem acesso aos Segredos da Ansiedade. E justamente por isso hoje ele custa 12 vezes de R$ 69,00. É menos do que uma pizza por mês para resolver um problema que pode tomar anos da sua vida. E não é só isso. Se por algum motivo você achar que os Segredos da Ansiedade não é para você, tá tudo certo. Eu assumo esse risco. Você tem 7 dias para testar o método e se não gostar, basta pedir o reembolso, que eu vou devolver o seu dinheiro, sem qualquer questionamento e sem enrolação. Você não tem nada a perder, você tem 2 caminhos. A partir de agora, continuar com a sua vida da forma que está ou trilhar um novo caminho e aplicar uma prática, uma nova oportunidade com risco zero para você. A Camille, que é minha aluna, passou por esse processo. Ela teve uma crise de ansiedade muito forte e pensou que estava tendo um infarto. Ela buscou terapia, buscou medicação e nada estava resolvendo. Foi aplicando a roda da tríade que ela conseguiu entender onde ela precisava focar a atenção dela. E olha que interessante esse trecho do depoimento dela. Parece que a cabeça fica mais leve só de pensar que tem coisas que eu posso deixar de lado sem culpa. Se a Camille conseguiu, você também consegue. Eu quero que você seja o próximo a me enviar um depoimento desses no inbox, me dizendo que agora você consegue dirigir sem medo, que consegue experimentar atividades que antes tinha medo de fazer, ou que agora você tem total confiança em si mesmo e entende que o medo de ter outra crise não é real. Eu quero ver o seu depoimento me dizendo: Gil, eu assumi o controle da minha mente e dos meus pensamentos. Agora eu tenho liberdade de viver. Acredite, eu vou ficar muito feliz se você me escrever dizendo que você foi promovido porque agora consegue socializar sem preocupação, que não tem mais medo de não conseguir concluir uma reunião no seu trabalho, que agora você se sente preparado para fazer um discurso ou uma apresentação com confiança, sem medo de ter uma crise de ansiedade. E quando eu digo que já pensei em tudo por você, é tudo mesmo. Como bônus, eu desenvolvi uma ferramenta para te auxiliar na execução desse plano que vai trazer de volta a paz para sua vida. Quando eu comecei a implementar as ferramentas, eu demorei muito tempo para executar as tarefas que eu precisava. E depois de ter passado por essa jornada, eu percebi que se eu tivesse um plano definido, eu poderia ter me livrado da ansiedade da forma mais rápida e muito mais eficaz. E é por isso que eu vou te entregar um plano de ação de 4 semanas, com as aulas que você precisa assistir a cada semana e com as ações específicas que você precisa executar. Se você seguir esse plano, em 4 semanas você terá passado por uma transformação e sua vida vai ser completamente diferente. Ah, e tem mais uma coisa. Qual é um dos grandes problemas de quem sofre da ansiedade? As outras pessoas não te escutam. Você compartilha a sua dor, a angústia e elas dizem, vai passar. Só que o ser humano é um ser que nasceu para compartilhar a experiência, para socializar. E é por isso que também como bônus eu vou te dar acesso à comunidade Segredos da Ansiedade. Eu criei a comunidade Segredos da Ansiedade para que os alunos possam compartilhar suas experiências.
os seus desafios e as suas dores. Na comunidade você vai ter quem te escute. Você vai conhecer outras pessoas que passam ou já passaram pela mesma situação e que podem compartilhar a sua transformação. Eu também estarei lá para compartilhar as minhas experiências e responder as suas dúvidas. Eu tive que passar por muitos desafios na minha jornada para combater a ansiedade. Mas a sua jornada pode ser muito mais fácil, porque eu já pensei nas soluções que você precisa e estou te oferecendo a solução completa para encurtar esse caminho. A pergunta que você precisa se fazer agora é: você quer passar a vida inteira sentindo essa angústia? Você quer passar a vida inteira em vigília, como um guarda cuidando das suas crises de ansiedade? Você quer passar a vida inteira se desgastando emocionalmente por conta de crise de ansiedade? Se preocupando com o que pode vir a acontecer? Você quer passar a vida inteira com medo de viajar porque tem medo de ter uma crise de ansiedade? Você quer isso para sua vida? Se você quer mudar de vez essa situação, eu te convido a entrar nessa turma que está combatendo a ansiedade na prática com muito sucesso. Clique no botão abaixo e faça a sua inscrição nos Segredos da Ansiedade. O acesso é imediato e logo na primeira aula você já terá acesso às ferramentas para começar a acalmar os seus pensamentos. E só para te lembrar novamente, o seu risco é zero. Você tem 7 dias para testar a plataforma. Se você não gostar, se não me adaptar com o método, é só conversar com a gente que a gente devolve 100% do seu investimento, sem nenhum questionamento e sem pegadinha, beleza? Eu criei esse método para que quando você voltar a ter a sua paz mental, isso não seja uma surpresa, porque você já tinha certeza que isso iria acontecer. Eu quero que você sinta a mesma paz que eu senti quando eu finalmente descobri a solução para minha ansiedade. E é isso que vai acontecer. Então, se você gostou do nosso projeto, se você acha que pode te ajudar, clica no botão aqui, faça a sua inscrição ou entre em contato com a gente que a gente tira qualquer dúvida que você tiver. Espero você no outro lado. Um abraço!